explicando aqui para vocês o movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Que é o MRU. Bom, o MRU ele é um movimento onde a trajetória é uma reta, tá? Movimento retilíneo porque a trajetória é uma reta, tá? Para ser um movimento uniforme, a velocidade tem que ser constante e ela vai ser sempre diferente de zero, tá? Então, velocidade constante diferente de zero. O sentido do movimento, a trajetória é uma linha reta que tem origem chamada ponto zero, tá? E uma orientação representada por uma seta. Então, nós temos aqui uma seta representando a parte gráfica, nós temos aqui a origem, que é o ponto zero. À direita da origem nós temos os valores positivos e à esquerda nós temos os valores negativos. O sentido do movimento pode nos ajudar a classificar o movimento. Então, nós vamos classificar o movimento em progressivo. Quando que ele vai ser progressivo? O movimento vai ser progressivo quando a velocidade for maior que zero. Quando isso acontecer, ele vai ser um movimento positivo, tá? E ele vai estar a favor da trajetória. Tá? Então, olha só como é que acontece o movimento, da esquerda para a direita aqui, seguindo o sentido da trajetória. Então, ele é um movimento progressivo. A outra classificação é o movimento retrógrado. O movimento retrógrado vai acontecer quando a velocidade for menor que zero. Ele vai ser negativo. E ele vai ter um sentido contrário da trajetória. Então, como se dá um movimento daqui para lá, ok? O que nós temos aí? No progressivo, o corpo começou o movimento aqui e foi até aqui. Então, essa é a posição inicial e essa aqui é a posição final. No movimento retrógrado, foi o contrário. Ele começou aqui e veio para cá. Então, posição inicial, posição final. Função horária dos espaços no MRU. A função horária é uma fórmula matemática, tá? Ela fornece para a gente a posição do corpo no decorrer do tempo. Então, a função horária nós temos aí S, que é a posição final, S0, posição inicial, V, a velocidade, e T, tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a posição é dada em metros, tá? Então, posição final e inicial vai ser metros, velocidade metros por segundos e tempo em segundo. Então vamos ao primeiro exemplo. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias. Nós vamos preencher aqui essas lacunas. Tá? Então, se o movimento é uniforme, ele percorre distâncias iguais. Tá? E em intervalo de tempo, ele vai percorrer a mesma distância e vai gastar o mesmo tempo, porque ele tem uma velocidade constante. Então, aqui também vai ser iguais. E a velocidade aqui constante. Letra B. Quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da trajetória, dizemos que o movimento quando está no mesmo sentido, o movimento é progressivo. Tá? Letra C, só que eu coloquei B aqui de novo, mas vamos lá, letra C. Quando o corpo se movimenta no sentido contrário da trajetória, dizemos que o movimento então quando é no sentido contrário, ele é retrógrado. Exemplo 2. Um carro parte da posição 20 metros com velocidade de 12 metros por segundo. Determine sua posição após 15 segundos. Então, o que nós temos aqui? Vamos colocar a função. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final é o que nós queremos descobrir. Posição inicial é igual a 20. Velocidade 12 metros por segundo, ele nos deu aqui. E o tempo de 15 segundos, ele nos deu aqui. Então, jogando na função, no lugar do S0, que é a posição inicial, coloquei 20. No lugar da velocidade, coloquei 12. E no lugar do tempo, coloquei o 15. E eu vou achar o valor do S. Primeiro eu resolvo a multiplicação. 15 vezes 12 é igual a 180. E somo com 20, posição final igual a 200 metros. Muito tranquilo. Exemplo 3. Um carro movimenta-se segundo a função horária. Então, esse exercício aqui, ele me deu a função. Tudo bem? Então, na letra A, ele pergunta qual a posição e a velocidade. Aliás, a posição inicial. Ele pergunta na letra B qual a posição do carro quando o tempo vale 20 segundos. E na letra C, ele quer saber o instante. Instante é tempo, quando a posição é 650 metros. Então, a letra A. A letra A não tem nem conta. Vamos colocar a função aqui. S é igual a S0. Desculpa fazer assim aqui. No mouse é meio complicadinho, viu? Não repara a letra não. O 8. E o 8 está acompanhando. Não é o 8 não. Deixa eu apagar aqui.
S0 mais V vezes tempo, certo? Vou melhorar esse T aqui, beleza. Então, posição inicial é o 50, velocidade que vai estar acompanhando o T é o 8. Então, ele pede na letra A posição inicial, 50 metros. E a velocidade, 8 metros por segundo, só isso. Letra B. Axon. Qual a posição do carro no instante T igual a 20 segundos? Então, vou colocar a função que ele me deu aqui no exercício. No lugar do T, eu vou colocar o tempo, que é 20. Então, vai ficar assim, ó, 50 mais 8. O 8 e o T aqui é uma multiplicação. Então, ficou vezes 20, porque o 20 que é o tempo. Nosso, o tempo é 20. Primeiro eu resolvo a multiplicação. 8 vezes 20, 160. E depois eu somo com 50. Temos aí um total de 210 metros. Essa é a nossa posição após 20 segundos. E na letra C ele quer saber o instante, que é o tempo, quando o carro passa pela posição 650 metros. Então eu coloquei a função, no lugar do S eu coloquei 650. Aí repeti, ó, 50 no lugar do S0, repeti o 8 e repeti o T. Agora aqui eu vou querer saber o T. Para saber esse T aqui, aqui é uma função de primeiro grau. Então 50 ele vem para cá negativo, ele passa subtraindo. Então fica 650 menos, deixa eu melhorar aqui, eu risquei bem em cima, né? Deixa eu apagar isso aqui, beleza. Repetir os dois aqui. 650 menos 50, 600. Repetir de novo, você pode fazer direto se achar mais fácil. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nosso tempo é 600 dividido por 8, que é igual a 75 segundos. Então, ele gasta 75 segundos para chegar à posição 650 metros. Tranquilo? De boa, né? É só isso. Espero ter ajudado vocês. Tá? Só um detalhezinho. Essa fórmula aqui, ela vem da nossa fórmula de velocidade. Tá? Vou colocar aqui média, que é o ΔS pelo ΔT. Ok? Então, olha só. Como no movimento uniforme a velocidade ela é constante, a gente não usa mais esse média. Então, fica só V. ΔS é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, fica S menos S0. E ΔT é a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo inicial, sempre zero. A gente corta ele aqui. Tá? Aqui é um zerinho. Então, sobra, ó, isso aqui. Como eu estou isolando esse S... Tá? O T aqui, ó, tá dividindo, passa multiplicando, certo? E esse menos aqui do S0, ele vem para cá positivo. Então fica S igual a S0, que veio para cá positivo, mais o sinal positivo do V, que está multiplicando o T. Então a função horária, ela vem dessa fórmula aqui, que nós vimos na atividade anterior, tá ok? É só isso, valeu, até mais!